Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo, como o título já diz, analisar os fatos do cotidiano, do dia a dia, à luz da doutrina espírita. E hoje estamos aqui com o nosso querido amigo e irmão Rafael Siqueira. Seja bem-vindo de novo, Rafael. Eu que agradeço o convite, tenhamos todos uma boa tarde, que Jesus nos abençoe a todos. Cumprimento o meu amigo e irmão Eduardo Araújo, cumprimento todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Esperança, seja pelas redes sociais, seja naquele famoso radinho a pilha, rogando que os amigos espirituais estejam com cada um de vocês, com cada um de nós, e nos envolvam em vibrações de saúde e sobretudo de muita paz. É isso, obrigado, Rafael. E nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo radinho de pilha ou elétrico, não é? Como o Eduardo costuma dizer, há uma competição aí entre o de pilha e o elétrico, e muitos são híbridos, a pilha e elétrico. Exatamente. Estamos aí pelo AM 1400 kHz, pelo WhatsApp você pode entrar em contato conosco, 21 98486 7633, 98486 7633. Pelo telefone, a Sheilinha está lá a postos, pelo 21 3386 1400. Não é atrás de você não, Jefferson, é lá atrás. O Jefferson olhou para trás. Cadê a Sheila? Ué, não é aparição. 21 3386 1400. Você vai ouvir uma gravação, vai digitar o 1 e vai falar com a Sheilinha. Já disse WhatsApp, Facebook, YouTube, estamos conectados. E agora eu vou dar boa tarde ao meu querido amigo e irmão Eduardo Araújo. Boa tarde, Edu. Boa tarde, João, Rafael. Rafael, não tinha como ficar longe de você hoje, Rafael. Pois é. De alguma forma tinha que estar perto de você. E é uma alegria, né? Estar pelo menos aí junto da Rádio Rio de Janeiro, já que eu estou aqui preso, não posso sair. Isso é uma provação, ficar em casa, gente, sem ter como sair, é uma provação, mas estou aqui tentando me habituar. A Rádio Rio de Janeiro é muito importante, né? Os ouvintes colocam pra gente, durante essa pandemia, como a rádio foi importante. Agora que eu estou aqui em casa, aí eu estou vendo o quanto que realmente é importante a gente ligar o rádio, ligar o Face, poder estar sintonizado com a rádio é muito bom. E, sobretudo, para estar junto do Rafael hoje. Rafael, que é uma pessoa... Você vê o Rafael falando no microfone da Rádio Rio de Janeiro, parece que ele já está aí com a gente há décadas. Quem sabe? É uma coisa impressionante. O Rafael, um amigo, um irmão, uma pessoa que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, internautas, desde a primeira vez que ouviram o Rafael falar nesse microfone, se emocionaram. Eu confesso para ele que eu também me emociono, porque a palavra dele é uma palavra que tem veracidade. Muitas vezes a gente fala de doutrina espírita, a gente fala bonito, mas a gente não passa sentimento. E se tem uma coisa que o Rafael passa nas palavras dele, é sentimento. Então é uma alegria estar com vocês hoje. Eduardo, ó. Coraçãozinho, Edu. Ô, Edu, mas ontem você explicou por que você não está aqui, hoje você não explicou ainda. É verdade. Bem lembrado. Infelizmente, né, a gente fez um programa sobre sorte e azar, e aí foi muita brincadeira, né, o pessoal falando, mas afinal existe sorte ou azar, e a gente mostrou através da doutrina que não existe sorte e azar, não é? Tudo na vida tem uma razão de ser, tudo é aprendizado. Falamos sobre a questão da fatalidade, em que Allan Kardec coloca muito bem no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem que a única fatalidade da vida seria a morte. E depois desse programa, né, da sorte e azar, eu já estou há 2 semanas sem conseguir ir. Aí alguns companheiros brincaram e falaram, tá vendo aí, tu teve azar. Mas a minha esposa foi diagnosticada com a Covid. Ela está muito bem, graças a Deus, mas manda o protocolo que a gente deve fazer aí a quarentena, né, até para preservar a saúde de todos. Claro. Então eu estou aí por pelo menos 15 dias sem poder sair de casa. Eu já fiz os exames, meus exames deram negativo, mas eu terei que repeti-los daqui a uns 10 dias, talvez, para ver como é que está a situação.
Enquanto isso, eu vou me beneficiando aqui, né? Nós vamos nos beneficiando com a presença de João Nogueira. Tá bom. Exatamente. O João Nogueira tem uma voz bonita, né, Eduardo? Quando ele começou falando, eu falei, meu Deus do céu. Esse Mas olha só, tem uma informação importante, já que o Rafael tocou nesse assunto. Eu não sei se o Rafael sabe que o João Nogueira é cantor também. E na última vez que o Rafael esteve na rádio, ele cantou pra gente. O Rafael? Foi um sucesso o Rafael cantando. Então eu sugiro que hoje, ao final do programa, vocês cantem aquela música Ghostbuster. E o Rafael, ele canta muito bem em inglês. O João também, então vai ser um sucesso. É a dupla, não vai ser sertaneja não, mas é dupla. A gente vai fazer então no final. Olha, João, tem uma informação importante, né? Você vai falar sobre o programa de hoje, e a gente tem que falar, alguns ouvintes certamente vão questionar, a gente está fazendo a parte 2 do programa que nós fizemos recentemente. Isso. Nós vamos falar isso sobre a questão dos fantasmas, tudo, porque a Rádio Rio de Janeiro, durante a pandemia, a audiência dela, eu não tenho como medir exatamente, mas mais que dobrou. Eu poderia dizer que triplicou. E muitos ouvintes novos, muitos internautas, não têm muito conhecimento da doutrina espírita. E ficaram muito empolgados, alguns, e assustados, outros, com o tema das casas mal assombradas. E pediram que a gente repetisse. Daí a gente está voltando, né, neste tema, parte 2, agora com um novo membro da equipe Caça Fantasmas, que é o Rafael Siqueira, o João. Com certeza. Bom, nós queremos agradecer aqui o nosso Jefferson, que está ali na técnica, nos auxiliando, também a toda a equipe, o Caio lá no digital, a equipe que está lá no parque de transmissão de Magé, toda a equipe formada para levar até vocês esse programa com o máximo de qualidade e da melhor forma possível, o mais claro possível, para que nós possamos todos entender. Rafael, fantasmas existem? Daqui a pouco o Rafael responde, porque eu vou ler, nós baseamos o programa de hoje numa matéria que saiu no portal ND+, agora no início de setembro, e o título é Mulher faz foto do rosto de fantasma que assombra a casa há 2 anos. E diz a matéria assim: no Reino Unido, uma família convive com o medo dentro da própria casa. Tudo começou quando Naomi Hudson Reed, de 38 anos, passou a ouvir sons de portas batendo, passos no andar de cima e gritos vindos da babá eletrônica dos filhos enquanto eles dormiam. A casa de 5 quartos fica em Devon, no sudoeste da Inglaterra. As informações são do site britânico The Mirror. E tem uma foto aqui, a gente pode postar esse link do site. Foto tirada por Naomi, mostra o rosto de um homem. E aparece claramente, não sei se o Rafael viu. Vi sim. Na parede aparece um rosto. E é óbvio que a gente tem que lembrar sempre daquilo que Erasto fala no livro dos médiuns, que é melhor rejeitar 10 verdades do que assumir uma única mentira. Então nós, antes de assumirmos qualquer um desses fatos como verdade, nós precisamos investigar. Eu costumo dizer que o espírita ele deve ser cético, não no sentido de negar tudo, mas no sentido de acreditar apenas naquilo que realmente for comprovado. Kardec era assim. Kardec só foi para buscar, né, os fenômenos depois que alguém falou para ele que as mesas estavam respondendo a perguntas. E ele pensava, o magnetismo explica o movimento das mesas, mas não a inteligência de algo que está por trás disso. E aí, Rafael, fantasmas existem? Pois é. Eu novamente cumprimento os ouvintes da querida Rádio Rio de Janeiro e aproveito essa pergunta para convidar cada um de vocês para a leitura das obras básicas da doutrina espírita, começando pelo Livro dos Espíritos, depois pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra do Céu, o Inferno e a Gênese. Por quê? Porque o estudo compenetrado dessas obras, as discussões em conjunto dessas obras, trazem as respostas para esta e para várias outras indagações. Quando pegamos esse livro aqui, o Livro dos Médiuns, logo no primeiro capítulo, João,
Kardec indaga: há espíritos? E o que os nossos queridos amigos da rádio acham? Há ou não há espíritos? Porque a gente respondendo essa pergunta, logicamente, nós chegamos a uma conclusão se há fantasmas. Há espíritos, e os espíritos somos nós, criaturas que passamos um período num corpo de carne, num corpo material, cumprindo determinadas atividades, cumprindo determinados objetivos existenciais, mas depois retornamos para nossa verdadeira casa, que é o lar espiritual. Ou seja, os espíritos somos cada um de nós, após passado pelo período reencarnatório e que retornamos ao nosso verdadeiro lar. Os espíritos nada mais são do que cada um de nós desenfaixados de um corpo de carne. Então, há espíritos e, consequentemente, não há fantasmas. Fantasmas é aquilo que a crendice, é aquilo que nós costumamos chamar, dentro da vulgaridade das crenças populares, como aparições de espíritos, aparições dessas almas que retornaram porque ainda presas aos seus objetivos terrestres e que muitos deram esse nome de fantasma, muitas vezes para assombrar pessoas, para criar lendas, para criar mitos. E como nós podemos explicar as famosas aparições, as famosas histórias sobre espíritos que retornam, que assombram determinadas casas, assombram entre aspas, pela compreensão daqueles 3 corpos que didaticamente Allan Kardec nos explica em a questão 93 e depois em a questão 135 e 135A do Livro dos Espíritos. Quando o insigne codificador nos fala, João, que nós possuímos 3 instâncias corporais. Um corpo físico, que nós perdemos por ocasião da nossa morte, um perispírito. Per quer dizer que envolve o espírito, um corpo de natureza semimaterial e que serve de ligação entre o corpo físico, que se desagrega, e o corpo espiritual, que é o corpo da inteligência, que é a nossa essência. Ou seja, resumindo, nós somos corpo físico, nós somos perispírito e nós somos o espírito propriamente dito. Sendo que na instância física nós temos os 3. Quando estamos desencarnados, nós somos espírito e nós somos perispírito. O perispírito, então, é essa veste do espírito. E esse perispírito, ele tem propriedades e ele tem funções. Rapidamente eu quero falar sobre essas propriedades e essas funções. O que são funções do perispírito? O perispírito tem como primeira função estabelecer um elo de ligação entre o corpo material e o espírito, transmitindo sensações, transmitindo intercorrências entre essas 2 polaridades de corpos. Num segundo momento, o perispírito é aquilo que chamamos de modelo organizador biológico, a forma que gera a forma. O que nós somos hoje é uma criação do corpo plástico que é o nosso perispírito. E também esse perispírito é o veículo da mediunidade. Para entender aparições, fenômenos de efeitos físicos, fenômenos de efeitos inteligentes, para entender os aspectos da mediunidade, nós precisamos estudar o perispírito. E o perispírito igualmente tem determinadas propriedades. Existem várias. Existe um grande profissional um juiz de direito que tem um livro chamado Perispíritos, Almino Zimmermann, que ele traz diversas propriedades do perispírito. Mas para não ficar exaustivo, eu quero destacar 5. Que é a propriedade da plasticidade, que é a propriedade da penetrabilidade, que é a propriedade da expansibilidade, da irradiação e da absorção. Então, falando um pouco dessas propriedades, a plasticidade é a capacidade do perispírito se metamorfosear, ou seja, o espírito desencarnado tomar formas, tomar contornos e poder aparecer em determinados lugares na forma de assombrações, na forma de animais, na forma, às vezes, de objetos, de globos, que André Luiz explica na sua série No Plano Espiritual. Uma outra propriedade, que é a propriedade da expansibilidade, porque esse corpo, nada obstante, seja a forma que gera o nosso corpo físico, ele pode se expandir, ele ganha determinados contornos que ficam fora do nosso corpo orgânico. E aí nós explicamos a propriedade do desdobramento, ou seja, eu estou aqui, mas posso, com o meu perispírito, estar num outro lugar, vinculado ao meu corpo físico, por aquele cordão de prata ligado ao fulcro, ao chakra
coronariano. Uma outra seria a penetrabilidade, porque esse perispírito, ele atravessa espaços, ele rompe paredes. A propriedade de doar fluidos através da irradiação e a propriedade de absorver fluidos. E aí nós entendemos o mecanismo do passe, entendemos o mecanismo da doação e da recepção de fluidos. Então, como se dá esse processo da assombração propriamente dita? Pela propriedade da plasticidade e também por uma outra propriedade que é da tangibilidade, esse espírito desencarnado, ele pode, valendo-se dos próprios fluidos que se comungam com os fluidos do ambiente e com os fluidos de um médium, porque para haver fenômeno mediúnico eu preciso de conjunção de dois fluidos, um fluido espiritual e um fluido de um medianeiro. Tornar-se visível, tornar-se tangível, passar por ambientes e igualmente tornar-se plástico, ou seja, tomar formas assustadoras, tomar formas assombrosas e até mesmo amedrontar pessoas. Então há fantasmas? Não, não há fantasmas. São mitos, são crenças populares. O que há são espíritos que, valendo-se das funções e das propriedades desse perispírito, desse corpo semimaterial, aparecem em determinados lugares, muitas vezes lugares de suas predileções, porque desencarnam vinculados a casas, vinculados a lugares e permanecem por uma ligação fluídica com aqueles lugares, às vezes onzenários ligados às suas casas, às vezes pessoas ligadas aos bens materiais que remanescem nos cemitérios ou remanescem em determinados lugares de sua predileção e se tornam tangíveis e se tornam formas que podem amedrontar as pessoas. Eu acho que nós demos um pontapé inicial. E agora vamos conversar. É verdade. É muito bom essa visão técnica do perispírito, do corpo físico, do espírito em si. Nós, em suma, em última análise, somos espíritos. E nós, claro, temos o nosso perispírito que nos auxilia tanto na erraticidade, no mundo espiritual, quanto no mundo material. Exatamente. Tem uma coisa interessante que acontece, Eduardo, que aconteceu há 2000 anos. A Bíblia está recheada de fatos que muita gente entendeu como fantasmas miraculosos, assombrosos e sobrenatural. Eu costumo dizer que tudo que foi criado por Deus é natural. Se existe algo sobrenatural, existe algo sobre Deus. Como nós entendemos que Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, não há nada sobre Deus, e sim tudo é natural. Nós é que não compreendemos, como o Rafael acabou de explicar, nós não compreendemos os mecanismos que acontecem. Então, Eduardo, há 2000 anos, os discípulos estavam num barco de noite e de repente eles viram uma espécie de fantasma flutuando por sobre o mar. E eles se assustaram. Meu Deus, vamos perecer, um fantasma. Então Jesus, ainda encarnado, disse: não temais, sou eu. E aí é aquele momento que Pedro fica empolgado e pede para ir andar por sobre o mar também. Jesus fala: então vem, Pedro. Pedro pisa, dá 1, 2, 3 passos. De repente ele duvida e começa a se afogar, afunda e começa a se afogar. Senhor, eu pereço. Jesus foi lá e falou: homem de pequena fé, por que duvidastes? Num segundo momento, e aí são vários outros momentos, Jesus, depois do desencarne, aparece aos discípulos em casa da sogra de Simão Pedro. Tomé não está. Eles ficam muito empolgados e falam para Tomé, quando Tomé retorna. Tomé então não acredita. Diz: só se eu tocar no lado dele, nas feridas dele. Então, uma segunda vez, quando Tomé já está, Jesus aparece, depois de desencarnado, e pede para Tomé tocar nele. Ou seja, no primeiro momento lá, no primeiro exemplo, Jesus está encarnado e eles se assustam achando que é um fantasma. No segundo e no terceiro momento, Jesus está desencarnado, mas com o seu perispírito, e na segunda vinda dele à casa da sogra de Simão Pedro, ele está com o seu perispírito tangível. Essas propriedades, Eduardo, que falou o Rafael, são propriedades ensinadas pela nossa querida doutrina espírita. Sem isso, tem como a gente compreender tudo o que passou, o que passa, inclusive muitas respostas aos fenômenos da Bíblia, dá para entender sem esse conhecimento que a doutrina espírita nos passa? João, as explicações do Rafael, como sempre, foram perfeitas, né?
o perispírito, o Allan Kardec colocava isso, os espíritos colocavam, que era a chave para a explicação de diversos fenômenos que a nossa ciência ainda hoje não tem como explicar. Somente o estudo do perispírito no futuro vai esclarecer esse tipo de fenômeno. E ainda falando sobre o perispírito, muito bem explicado aí pelo Rafael, eu me lembro de uma situação que o meu irmão me contou. Ele era ainda adolescente, estava com os amigos, que a gente fala de fantasma, né, de presença de espíritos em casas, em assombrações. E o meu irmão conta que estava com os amigos na rua e encontrou um homem que parecia um mendigo. Ele se aproximou deles, começou a conversar algumas coisas, eu não lembro de detalhes, ele provavelmente deve lembrar porque não ia esquecer de uma história como essa. E esse homem, eles queriam, de certa forma, se distanciar dele, né, porque ele estava incomodando. E ele começou a falar coisas que só eles sabiam, da vida pessoal de cada um que estava ali. E eles ficaram assustados. Como é que esse homem sabe da nossa vida? E ficou aquele clima de constrangimento, o homem dando algumas advertências para eles, que estavam, né, fazendo algumas coisas que não deviam. Eles, de repente, eles resolveram... o homem caiu de uma forma estranha. Eles falaram, ué, mas será que ele está bêbado? Eles resolveram se afastar. Quando eles atravessaram... Isso foi em frente a uma igreja evangélica. Quando eles atravessaram a rua e olharam para trás, cadê o homem? Sumiu. Eles ficaram completamente apavorados, porque não havia como aquele homem desaparecer somente pelo fato de eles atravessarem a rua. Então a presença de espíritos, ela é muito mais comum do que nós podemos imaginar. O que acontece é que nós normalmente não os vemos. Você citou aí a questão da materialização, né, de Jesus. Sim. Já tive diversos relatos de pessoas que estavam num ônibus, por exemplo, sentava alguém do lado, conversava com a pessoa, acalmava a pessoa, e a pessoa se distraía durante poucos segundos, olhava para o lado, cadê? Não tinha mais ninguém. Eu já tive uma prima que, ao sair do hospital, ela foi acompanhada por uma pessoa que falou algumas palavras para ela, deu algumas orientações. Alguns instantes depois, ela olhou para o lado, cadê a pessoa? Sumiu. Então, essa presença dos espíritos na nossa vida, ela é muito maior do que nós podemos imaginar. Normalmente, nós não os vemos. Mas, quando os vemos, dependendo da circunstância, de que espírito seja, quando é um espírito bom, é maravilhoso. Agora, quando é um espírito perturbado, obsessor, aí a coisa muda de figura. E na nossa faixa evolutiva, né, Eduardo, a gente está mais propício a essa segunda classe de espíritos, né? É isso aí. Mas vamos aqui já aproveitar e trazer o pessoal que está participando, muita gente. Ontem foram muitas participações, muita gente falando do cisco e da trave. Foi um programa que a gente teve muita participação e hoje não vai ser diferente, hein? Olha só, WhatsApp. Boa tarde, aqui é o PC do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, Cascadura. Chegará o tempo que ver espírito será normal, fará parte do nosso dia a dia. Precisamos respeitá-los. Só assim eles vão nos respeitar. Rafael, pegando um gancho aqui no comentário do PC, um abraço, PC, obrigado pelo comentário. Fala-se muito dos ETs, né, das naves extraterrestres que viriam aqui. O pessoal fica com medo que esses seres extraterrestres vão dominar o mundo, vão acabar com o mundo, vão acabar com o ser humano. E eu costumo dizer, lendo, né, estudando a doutrina espírita, principalmente aquela primeira parte do Livro dos Espíritos, que os espíritos eles vão conseguindo, à medida que nós progredimos moralmente, Deus levanta o véu do conhecimento. Então, se esses espíritos têm a tecnologia muito mais elevado do que a nossa, a sua moral certamente será maior. E essa fala do PC, que será normal ver espíritos, é bem por aí mesmo, né? Nós vamos nos aprimorando, nos melhorando. Eu não gosto muito da palavra, da expressão nos espiritualizando, porque nós somos espíritos. Eu prefiro usar nos moralizando, porque aí nós vamos realmente nos desmaterializando, não é isso? Exatamente.
Meu caro PC, um abraço para você, que Jesus nos abençoe e nos guarde, obrigado pela sua pergunta. O professor Humberto Vasconcelos, que é um biógrafo da vida de Francisco Lins Peixoto, o saudoso Peixotinho, ele diz que a fase das materializações, que era a fase do descobrimento do espiritismo, a fase da fixação dos princípios, ela já passou. Hoje a nossa proposta não é materializar o espírito, mas espiritualizar a matéria, evoluir moralmente, crescer em espírito e verdade. Por quê? Quando Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, ele nos diz que todos somos médiuns. Possuímos em alguns vestígios uns e outros de uma forma mais patente, mais ostensiva, os registros da mediunidade. Ou seja, todos nós que hoje estamos juntos aqui pelas vias da Rádio Rio de Janeiro, possuímos alguns sinais de mediunidade. Seja a mediunidade onírica, seja a mediunidade da percepção, a mediunidade da sensibilidade, às vezes um choro, às vezes a sensação de que há alguém próximo da gente. Outros já possuem de uma forma a escrever, a falar, a psicografia, a psicofonia. Mas Allan Kardec deixa bem assentado que todos nós estamos evoluindo em termos de mediunidade. Porque essa percepção dos outros espíritos, através do pensamento, que é a linguagem dos espíritos, é a linguagem universal. Quanto mais nós crescermos naquelas duas asas que nos diz o benfeitor Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que é a asa da sabedoria, que é a asa do amor, nós nos permitiremos ir comunicando sem a presença de intermediários. Agora, isso é um processo que vai demorar um pouco mais. Ainda na atualidade da Terra, nós ainda precisamos dos médiuns ostensivos, mas no futuro, hoje que já somos médiuns incipientes, quer dizer, de início, lograremos ser médiuns com possibilidades de nos comunicar, de ver uns aos outros, de estabelecer as relações que hoje estabelecemos de uma forma menos palpável. Agora, com relação a esse outro aspecto que você colocou, sobre Jesus. Eu gosto muito de falar sobre os fatos de Jesus, porque Jesus não veio destruir a lei. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio levantar o véu sobre aspectos da lei que eram incompreensíveis pelos homens. Então, quando Jesus faz aquilo que nós chamamos milagres, faz aquilo que nós chamamos curas, na verdade são manipulação de fluidos pelo seu perispírito, o homem mais perfeito que já veio ter conosco. Eu gosto sempre de lembrar a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais, qual o tipo mais perfeito que Deus nos enviou como guia e modelo, ou seja, se é guia para a gente seguir, se é modelo para a gente copiar. E a resposta, a menor do Livro dos Espíritos, Jesus. E como esse grande homem, esse espírito puro, ele tinha condições de manipular os fluidos e andar sobre as águas. E pedir a Pedro que fizesse da mesma forma. Ele tinha condições de manipular fluidos e devolver a rigidez orgânica e fazer as curas que muitos de nós não compreendemos. As pessoas poderiam ficar doentes novamente? Poderiam. Mas Jesus queria demonstrar que a sua cura é para que os homens entendessem a sua proposta, porque ele queria mesmo era fazer curas morais. Jesus, quando apareceu, depois da sua desencarnação, e é bom a gente pisar esse aspecto, porque existe uma corrente dentro do espiritualismo que diz que Jesus voltou num corpo de carne. Não. Os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos católicos dizem dessa forma. É verdade. Mas nós, os espíritas, sabemos, pela própria leitura desse livro aqui, que eu trouxe a Gênese, que Jesus voltou num corpo perispiritual. Quando ele foi tangenciado, tocado por Moisés, é porque aquele perispírito, dentro da sua propriedade, da tangibilidade, ele se fez possível de ser tocado nas chagas, nas feridas, demonstrando que a imortalidade, demonstrando que o perispírito tinha todas aquelas condições. Perfeito, Rafael. É isso. A gente, por vezes, fica só nos fenômenos e esquece de aprofundar. Eu me lembro de William Crookes, um grande cientista inglês, que foi, pelo que consta, né, foi solicitado pela rainha a desmascarar o espiritismo. E ele foi para desmascarar o espiritismo e ficou 2 anos estudando as manifestações físicas, né, as materializações do espírito Kate King através da médium Florence Cook, e no final ele se entrega, ele diz, não tem jeito, é verdade.
E aí, Eduardo, a gente pode pensar assim, aquela pessoa que está vendo na sua casa vultos, até espíritos formados mesmo, e tem até um mais intenso, que o Rafael até já citou, que você também citou, Eduardo, que é o caso que aconteceu com Jesus, já que estamos aqui falando em Jesus, na estrada de Emaús, com os 2 discípulos. Ele ia caminhando, comeu com os discípulos e estava perfeitamente ali, como se tivesse o corpo físico mesmo. Daí essa grande dúvida de muitos dos estudiosos do Evangelho. E aí nós sabemos que a doutrina espírita chama este ser de agênere, não é, Eduardo? Explica um pouquinho para a gente o que seria o agênere. João, eu até citei esses casos aí, né, de pessoas que estiveram com outras na rua. Sim. Citei o caso do meu irmão, o caso Sim. da minha prima e outras pessoas. E a pessoa tem a completa convicção de que estava com um encarnado. Uhum. Muitas vezes foi tocada pela pessoa e tocou na pessoa. Só que instantes depois, essa pessoa desaparece como que por encanto. E aí, realmente, só entendendo as propriedades do perispírito, como muito bem explicou o Rafael, para entender que ali havia uma aparição tangível, mas tão tangível que chegava a confundir como se fosse alguém encarnado. É impressionante. Aqui, e os espíritos falam a Kardec que nós estamos longe de suspeitar o poder que eles têm sobre a matéria e a manipulação desses fluidos. Eles falam isso no capítulo que trata do Laboratório do Mundo Invisível do Livro dos Médiuns. É um capítulo que eu recomendo, ele é fantástico, onde os espíritos relatam, Kardec vai perguntando a eles, inclusive, se eles poderiam fazer com que uma maçã, uma fruta, eles pudessem produzir aquilo fluidicamente. Eles dizem que sim. Da mesma forma que Kardec pergunta sobre a tabaqueira, as propriedades do fumo, se aquilo ali poderia ser dado propriedades reais, eles falam que sim. Se a pessoa aspirar, ela vai sentir o cheiro, sim. Então, é um estudo, né, que realmente é maravilhoso, é muito profundo e vai explicar muita coisa que alguns irmãos espíritas condenam, que está na obra de André Luiz, Sim. através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Muita gente, quando lê as obras de André Luiz, fala, isso é fantasia, como é que o espírito vai fazer isso? Se nós lermos o capítulo do Livro dos Médiuns, que trata do Laboratório do Mundo Invisível, nós vamos ver claramente o poder que os espíritos têm sobre a matéria e os fenômenos que eles podem produzir, inclusive esse que é espantoso, que são os agêneres, espíritos que se materializam a tal ponto que a gente acredita que está lidando com o encarnado. É verdade. E eu queria lembrar também a questão 934 de O Livro dos Espíritos, aqui na versão do José Herculano Pires, da LAC. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta dos espíritos: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes. Aí vem uma parte destacada pelo próprio codificador. Enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Ou seja, nós estamos falando aqui do que hoje é conhecido no movimento espírita como transcomunicação instrumental, onde os espíritos se comunicam através de fotos, de câmeras de vídeo, de telefone. Existem casos de espíritos conversando com pessoas por telefone, né? Computador e etc. E aí, eu peguei essa questão por causa do comentário aqui, na verdade, da pergunta da Marlene Madeira no YouTube. Ela pergunta assim: como explicar uma foto onde aparece uma mão materializada? Foi durante o parabéns de aniversário de uma amiga. E aí, Rafael, tem como explicar uma mão que aparece numa foto? Tem sim, minha amiga. Eu agradeço pela sua pergunta, porque são as perguntas que enriquecem o nosso debate. Verdade.
Nós temos que ter todo o cuidado do mundo quando vamos explicar os fenômenos espirituais. Como João já disse no princípio da nossa fala, Kardec era o cientista por pessoa. Quer dizer que ele era um incrédulo? Não, quer dizer que ele era uma pessoa que perscrutava, que investigava, e tal qual nos diz o espírito Erasto no livro dos Médiuns, ele preferia rejeitar 10 verdades para não aceitar uma única mentira. Então, quando vemos uma cena numa fotografia, às vezes registrando um objeto, às vezes registrando uma parte do corpo, a nossa primeira impressão não deve ser: estou vendo um espírito, estou vendo algo do plano espiritual. Nós temos que investigar se aquilo dali não é um problema da câmera, se aquilo dali não é um problema da fotografia, de flash, algo que pode ter atrapalhado na captação da foto. Agora, nós sabemos também que o espírito, por essas funções, por essas propriedades que nós já destacamos, eles podem se fazer visíveis a olho nu, e podem se fazer visíveis igualmente em fotografias. E existem vários registros nas mais variadas partes do mundo de espíritos que se fizeram em parte visíveis em fotografia. Então, é possível, mas nós temos que ter aqueles olhos de cientista, aqueles olhos de ver e acreditar depois dos devidos cuidados. É isso aí, ou seja, não é para crer em tudo. Às vezes a nossa própria visão, Kardec falava dos fantasmas periféricos, né, da visão. Então temos que tirar tudo isso para poder também não ficarmos tão mistificados por coisas que são materiais e não espirituais. Agora, eu queria voltar, Eduardo, num ponto muito importante, porque a gente sabe que tem muita gente que não é espírita, e mesmo alguns espíritas não são muito afeitos ao estudo aprofundado da doutrina. E aí, quando acontecem essas pancadas, por exemplo, né, lá em casa, né, minha esposa está aqui acompanhando, lá em casa tem umas pancadas interessantes, as pessoas, ela às vezes, mediunidade ostensiva, a beça, Rafael, ela às vezes ouve alguém subindo a escada, e aí no início ela ficava com medo e tal, e fomos conversando, olha, são seres iguais a nós, não tem que ter medo. Tem que pegar o Evangelho, fazer uma leitura do Evangelho em voz alta, fazer uma prece, conversar com esses irmãos. É por aí, Eduardo, a gente não tem que ter medo, a gente tem que entender que eles são irmãos iguais a nós? Rapaz, a gente conversou sobre isso no último programa. Racionalmente, estudando a doutrina, claro que não, né? Mas tem uma discussão boa aqui no Facebook, o pessoal falando, eu não quero ver nunca. Aí a Daniele Batista dizendo que ela quer ver espírito. Aí eu não sei se o Rafael quer ver também, ele acha que ele vê, né? Mas enfim, aí eu vou trazer aqui o livro Céu e Inferno, lá na segunda parte, no capítulo 6, tem uma comunicação aí de um espírito, né, que eu acho que, eu não sei, o pessoal opina aí, mas eu acho que o pessoal não gostaria de ver. O Rafael vai me ajudar aqui com o nome, o espírito de Castelnau. Como é que fala isso aí, Rafael? Fala onde é que tá para mim, Eduardo. Na segunda parte, capítulo 6, é o espírito de Castelnaudari. Eu não sei, essas palavras difíceis é com o Rafael, entendeu? Lá na segunda parte do Céu e Inferno, que Allan Kardec vai falar da aparição de um espírito que ele simplesmente aparece com uma camisa ensanguentada e com um punhal na mão. Aí vocês imaginam, você tá numa casa e se deparar com um espírito desse. Olha, realmente, eu com todo o meu conhecimento espiritual, eu acho que eu sairia voando pela janela. Eu imagino, né? Allan Kardec diz o seguinte, o relato de Kardec é que um médium vidente que assistiu à primeira evocação viu no momento em que pretendiam forçá-lo a escrever, quando sacudiu violentamente o braço do médium. De medonha catadura, trajava uma camisa ensanguentada, tendo na mão um punhal. É só o Rafael mesmo, né? Rafael Siqueira e Maria de Fátima Miranda certamente iam fazer uma prece e tal, um negócio assim, ia ficar tudo bem. Agora, Eduardo Araújo, João Nogueira, eu não sei. Não, com certeza. Eu acho que ia ficar complicado, hein? Talvez eu ia correr para minha mãe.
como ela está desencarnada, não dá. Querer ver espírito, eu acho que esse daí, eu acho que a Daniela não ia querer ver não, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa, meu amigo Eduardo. Eu registro espíritos desde que eu sou muito pequeno. E aqui, já que nós estamos em casa, a Rádio Rio de Janeiro nos permite esse debate mais íntimo, falando um pouco da gente, sem querer fazer autobiografia. Eu tinha medo dos espíritos. Eu era católico e recebia a comunicação na igreja do padre, né, dizendo, se você está vendo alguma coisa, você está vendo ou Jesus, ou está vendo o demônio. Então, na minha cabeça, eu estava vendo o demônio. E eu dava nome aos demônios, porque eram vários demônios diferentes. Então, eu vi o Capedovaldo, o Capetão. E eu, usualmente, meu amigo Eduardo, eu corria e escondia debaixo da cama. E minha mãe ia atrás de mim, meu filho, por que você está debaixo da cama de novo? E eu com aquele dedinho em riste, mas eu não estou vendo nada ali. Mamãe, olha direito, porque ele está ali. E eram espíritos que depois, aos meus 18 anos, quando eu comecei a frequentar o grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, lá na minha saudosa Itapiruna, eu me dei conta que eu estava vendo familiares, eu me dei conta que eu estava vendo pessoas de Itapiruna, pessoas dos outros lugares. Então, uma coisa é a nossa racionalidade quando nos tornamos espíritas e vemos que isso é natural. Porque o apóstolo Paulo nos diz, no capítulo 12, versículo 1 da carta aos Hebreus, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E isso é um processo de amadurecimento, de racionalidade, de aprender a lidar com eles. Agora, que a gente vai dentro da nossa emoção, porque nós somos emoções, de uma hora para outra deixar de sentir medo, não, isso é um processo. Verdade. E até eu parar de sentir o medo demorou um tempo. Mas o que eu tenho para dizer para os nossos ouvintes é, espíritos são a gente mesmo que se desligou de um corpo de carne, são pessoas que sofrem como nós, pessoas que têm vontades, pessoas que têm desejos. Nós não devemos temê-los, porque eles fazem parte do nosso mundo. O mundo espiritual, meus amigos, não é um mundo à parte. Nós estamos interpenetrados nesse mundo espiritual. Neste momento aqui agora, eu, João, a esposa do João, o meu amigo Eduardo e vocês que estão nos escutando, ou pelas redes sociais, ou pelo radinho elétrico ou a pilha, estamos rodeados de espíritos. Embora nós não possamos vê-los, eles estão aí. Então, quando a gente começa a trabalhar essa racionalidade, esse entendimento da proposta espírita, esse medo vai diminuindo, porque nós vamos arrazoando sobre isso. Mas uma coisa eu digo para vocês, na condição de médium, eu não vejo o Dr. Bezerra de Menezes, a Sheila, é a menor parte das minhas percepções. Eu vejo muito espírita suicida, porque tem muita gente se suicidando. Nós estamos ainda sob a égide do Setembro Amarelo, porque nós precisamos falar de uma pandemia silenciosa, que é a pandemia do suicídio. Eu vejo espíritos obsessores, eu vejo espíritos ligados a vícios, eu vejo espíritos sofredores dos mais variados matizes, e eu aprendi que eu posso ajudá-los. Não ajudá-los diretamente, porque às vezes eu não tenho condição para isso. E a melhor ajuda que eu posso dar para eles e para mim é orando. É estabelecendo uma curva de oração em favor deles. E na condição de médium, eu posso fazer isso dentro do ambiente seguro da casa espírita. Então, se você está registrando espírito, num primeiro momento, não se amedronte. Passe a entender-se para depois entender o fenômeno, busque o contato de uma casa espírita, onde você vá num estudo sério, num estudo compenetrado, entendendo todas essas coisas que não são para te amedrontar. Às vezes são para que você se perceba da realidade espiritual e se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa mais ciente das nossas responsabilidades perante a vida. É isso aí, nós estamos aqui, hoje não tem a Miranda na segunda parte, então a gente não vai ter perguntas difíceis para a segunda parte, né? Só para Miranda. Se ela entrasse aí virtualmente, a gente poderia passar para ela, mas não tem, então vamos em frente. Aqui pelo WhatsApp, Jude Quintino, boa tarde, beijo para Eduardo Araújo, muita saúde para você e sua esposa e todos da Rádio Rio de Janeiro, muitas vibrações positivas para todos vocês. Que o Dr. Bezerra de Menezes ampare e ajude a todos nós. Que assim seja, irmã. A Cristina Gonzalez do Meia. Olha aqui, Rafael, preste atenção que isso aqui é interessante, hein? João e Rafael vão cantar para nós hoje. Oremos fortemente. Eu acho que se a gente cantar, a frequência da rádio vai diminuir. Aí ela continua. Mauri, socorro!
Eu sou da equipe do Amauri, a gente não tem medo de fantasmas. Estou aqui de mãozinhas dadas com meu guia, que está com uma expressão encorajadora. Tenho certeza de que Eduardo está tendo tremedeiras 1000. É isso aí, Cristina. Aqui, Ricardo Melo. Vocês podem cantar a música Noite Traiçoeira. Muita paz. Tá bom, Ricardo. Rosângela Costa. Boa tarde, irmãos. Sou Rosângela do Rio Comprido. Na verdade, eu acho que eu mesma sou fantasma de meu próprio ser quando tenho medo, falta de fé. E isso pode também atrair os, entre aspas, fantasmas. Estou errada nessa maneira de pensar, Eduardo? Já que você é o psicólogo do grupo, beijos a todos, João, e ao convidado, Rafael Siqueira. Os fantasmas externos. Beijo, meu amigo. Todos nós somos espíritos, né? De certa forma, a gente também pode sair assombrando por aí. E, aliás, tem muita gente que é pior do que muito obsessor, né? Verdade. Eu tô rindo aqui com a Daniele Batista, que ela diz assim, eu ia conversar com ele, Eduardo. Vem cá, meu amigo, vamos conversar. Então ela ia chamar esse espírito, né, com a camisa ensanguentada e um punhal na mão para conversar. Essa daí merece entrar na nossa equipe dos caça-fantasmas. E corroborando o que o Rafael dizia sobre como lidar com isso, Allan Kardec, ainda nessa história aí, o Rafael, tu não me falou o nome ainda da cidade, é Castelnaudary? Castelnaudary. Ah, falei certo. Então, é na França. Isso, aí na segunda pergunta, porque esse espírito ele era muito agressivo, a ponto dele ter dado, uma pessoa que foi visitar a casa, que queria morar na casa, tomou uma bufetada contundente no rosto, mas foi aí a gente volta àquela questão da materialização, das propriedades do perispírito. Como esse espírito fez para dar uma bufetada tão forte no rosto do rapaz. E aí Allan Kardec perguntou, na segunda questão, sobre este caso, se haveria um meio de desalojar desta casa, e qual seria esse meio? Que é o que todas as pessoas que passam por uma situação como essa ficam pensando, meu Deus, como é que eu vou me libertar desta interferência espiritual na minha casa? E a resposta dos espíritos foram, quando se quer desembaraçar de obsessões semelhantes espíritos, o meio é fácil, orar por eles. Contudo, é precisamente isso que se deixa de fazer muitas vezes, preferindo-se intimidá-los com exorcismos formulados que, aliás, muito os divertem. Então, a oração, mas aí a gente tem que parar e pensar o seguinte, que oração é essa, não é, Rafael? Exatamente. Porque como é que a gente vai orar? A gente vai orar para expulsar como se fosse um demônio, a gente vai orar de coração por aquele espírito, afinal era um espírito, Kardec questionando, via que era um espírito que tinha cometido um assassinato do próprio irmão dentro daquela casa e depois da própria esposa. E ele ficou preso na casa. Daí, todos que tentavam ali habitar tinham problemas. Vamos lá. Eduardo, você sabe que eu tô te vendo aqui na minha frente. Eu acho que você tá aparecendo aqui para mim, aproveitando o nosso tema de hoje. Tá a foto dele aqui já. Tá a foto aí, né? Então vamos lá. Sobre esse laboratório do mundo invisível, esse é um capítulo formidável do Livro dos Médiuns, que eu deixo como sugestão de leitura a todos aqueles que neste momento estão nos ouvindo. O que é o laboratório do mundo invisível? Na verdade, quando ouvimos falar de materializações, de objetos que são movidos no ar, de coisas que se movimentam dentro das casas, de ruídos, de pancadas, estamos no naipe das manifestações mediúnicas de efeitos físicos. As manifestações mediúnicas, elas são de efeitos inteligentes. Quando ouvimos falar da psicofonia, da psicopictografia, enfim, de tudo aquilo que o espírito, evidenciando, tangenciando a inteligência do médium, ele produz pela canalização dos recursos psíquicos do médium. Mas existe um outro ramo das manifestações mediúnicas onde o espírito age direto no ambiente, podendo se materializar, podendo transportar objetos, podendo provocar ruídos, provocar pancadas, que são as manifestações de efeitos físicos. E como ela se processa? Como se dá esse laboratório do mundo invisível? O espírito tem um fluido, que é o chamado fluido espiritual. Esse fluido, recolhendo outros fluidos que são os fluidos do ambiente, e esse ambiente não é necessariamente o ambiente onde o espírito está. Pode ser um outro país, pode até mesmo ser um outro globo. E juntando esse fluido do ambiente com o fluido do espírito, com o fluido de um médium, ou seja,
precisamos ter um médium consciente ou inconscientemente agindo. Nós conseguimos agir no meio físico, fazendo com que se movimente um celular, uma pedra, fazendo com que se materialize flores, fazendo com que sejam registradas pancadas, fazendo com que sejam manifestados os mais variados as mais variadas propostas dentro daquilo que registramos no ambiente físico. Então, quando ouvimos o nosso amigo Eduardo falando desse espírito que aparece com a camisa ensanguentada, assustando, como isso foi possível? Na verdade, ele juntou o fluido dele, captando fluidos do ambiente e de alguém naquela casa que era médium, para se fazer visível com as propriedades do seu perispírito e assustar aquela pessoa. E ele poderia igualmente mais movimentar objetos, provocar pancadas. E como que a gente afasta aquele espírito? Fazendo orações, levantando crucifixos, jogando água benta, fazendo aquilo que na igreja se chamava de exorcismo? Não. Esses ritos, esses dogmas, pouco interferem nesse mecanismo. O que a gente deve fazer é aquela oração sentida. É aquela oração que nós efetivamente conseguimos intercambiar com as forças espirituais, com o anjo de guarda, com os bons espíritos, para que aquele espírito seja removido daquele lugar. Mas há um outro aspecto que precisamos evidenciar. Se há um processo físico acontecendo e alguém ali naquela casa está sendo o objeto, o doador de fluidos do ectoplasma, como chamou Charles Robert Richer, existe também uma outra necessidade, que é a transformação moral. Elevar os padrões daquela casa, dos habitantes daquela casa, para que aquela casa passe a vibrar numa outra sintonia, na sintonia dos bons propósitos, na sintonia do amor, para que de duas formas, através da oração sentida, para através da mudança da psicosfera da causa, aquele espírito possa ser afastado e ganhar novos padrões, ganhar novos objetivos na sua vida. É isso, estamos terminando aqui o primeiro bloco e tem uma colocação aqui, uma pergunta, na verdade, uma colocação mesmo, da Maria Rocilda Henrique, dupla de trabalhadores de Jesus, de nossa doutrina espírita, nos trazendo tanto aprendizado. Obrigado, irmãos. Obrigado, Rocilda. Saudade de ver nosso irmão Eduardo na bancada da rádio. Luz e paz. Rita Soares, é possível desenvolver a capacidade de ver e ouvir os espíritos em qualquer idade, já como adulto? Vamos deixar para o segundo bloco aí o Rafael responder, tá? Rita Soares, então é possível desenvolver a capacidade de ver e ouvir os espíritos em qualquer idade, já como adulto? João Carlos Batista, aí Eduardo, para você, o Eduardo Araújo coloca todo mundo para cantar, já perceberam? Vão ter que gravar um CD. Não, a gente vai ter que fazer o Eduardo cantar. É diferente, né? E aí tem uma colocação aqui, da Sandra Santos, da Tempo. Boa tarde, aqui é Sandra do Engenho Novo. E alguns anos atrás, estive em uma palestra no Leão Denis, deixei meu filho no Celdinho, na rua em frente, e fui para a palestra. Detalhe, ia esporadicamente e ninguém me conhecia. Ele deveria ter uns 5 anos na época. Ele chegou ao meu lado no meio da palestra e me disse que o moço levou ele, mas não tinha ninguém. E eu estava em uma sala no 2º andar. É isso aí. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Rádio Rio de Janeiro. Força Tarefa vai se dedicar ao restauro do Palácio do Itamaraty. Plantão Rio Notícias. A
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social informaram que 633 peritos médicos federais compareceram aos seus postos de trabalho nas agências da Previdência nesta segunda. O número equivale a 69% dos 915 peritos fora dos grupos de risco para Covid-19 e aptos para trabalharem. Em relação à sexta-feira, aumentou em 109 o número de médicos que compareceram às agências. Até a tarde de ontem, 5.716 perícias presenciais foram realizadas, contra 4.724 registradas na sexta-feira. Esses atendimentos ocorreram em 189 agências com perícia médica. Mais 282 peritos deveriam ter retornado nesta segunda, mas não foram trabalhar. Um incêndio florestal no Vale de Napa, na Califórnia, mais do que quadriplicou de tamanho na madrugada e chegou a cerca de 4.450 hectares, queimando casas e vinícolas e obrigando as autoridades a ordenarem que milhares de moradores se retirassem. Trata-se do incêndio mais recente de um ano historicamente avassalador em todo o oeste dos Estados Unidos. Só na Califórnia, os incêndios florestais já devastaram mais de 1.500.000 hectares, superando de longe qualquer ano isolado já registrado. Desde 15 de agosto, os incêndios do estado já mataram 26 pessoas e destruíram mais de 7.000 estruturas. Segundo os cientistas, as mudanças climáticas contribuem para a intensidade crescente dos incêndios florestais. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,1159%. O dólar, no câmbio comercial, opera R$ 5,6320 para compra e R$ 5,6330 para venda. E o Niterói com céu parcialmente nublado, umidade relativa no ar, 81%. Para amanhã, previsão de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 27 graus. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lançou uma força-tarefa voltada a reunir esforços para a restauração do Palácio Itamaraty. A intenção do projeto é valorizar a edificação. A proposta pioneira se inicia com a parceria entre a Superintendência do IPHAN, no Rio de Janeiro, e o Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores. Além dessas instituições, o Ministério do Turismo e a Secretaria Especial de Cultura endossam a iniciativa. No primeiro passo, o Instituto cedeu ao Itamaraty uma arquiteta do quadro da autarquia com expertise em gestão e acompanhamento de projetos, bem como em obras de conservação e restauro. Ao longo de 2 anos, a profissional vai viabilizar a interface entre 3 iniciativas dedicadas a produzir projetos executivos de restauro e a efetivar as obras em si. Plantão Rio Notícias. Siga ouvindo a nossa programação. Auxiliemos sempre. Por que te afirmas tantas vezes incapaz de auxiliar? Em verdade, imenso é o mar das necessidades humanas. Entretanto, muito maior é a fonte da providência divina, junto da qual todos podemos doar algo em favor de alguém. Esse dá o ouro, o outro o pão, aquele o agasalho e aquele outro o ensinamento. Se os teus obstáculos por agora são tantos que não dispões de minutos a fim de empregá-los em benefício de alguém, podes ainda distribuir simpatia e paz, coragem e esperança. Para isso, não aposentes o teu sorriso. Do livro Respostas por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radioriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou Assista ao vivo, disponível tanto para os sistemas Android e iOS. É a Rádio Rio de Janeiro, sempre mais perto de você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade.
13 horas. Vamos apresentar o programa Analisando os Fatos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta aqui com o programa Analisando os Fatos, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é www.radioriodejaneiro.am.br. Tem lá os links. Ouça agora, ouça ao vivo, ou o que, Eduardo? Ou nos assista ao vivo. Assista ao vivo. O Eduardo falava veja ao vivo. Ninguém veja, Eduardo, assista. O Eduardo hoje parece um benfeitor, né? Eduardo é mentor nosso hoje. Ele está lá na espiritualidade só soprando pra gente. O que muita gente gostaria de ter um benfeitor falando assim com essa voz do Eduardo na nossa cabeça. Vai por aqui, vai por ali. Mas isso eximiria a gente do nosso livre-arbítrio de tomar as disposições. Verdade, né? Verdade. Aliás, é uma boa coisa. Eu vou primeiro falar aqui do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 984 867633, 984 867633. E também pelo telefone fixo da Rádio Rio de Janeiro, a Sheilinha está atendendo no 3386-1400, também DDD 21, 3386-1400, vai digitar o 1 após entrar na gravação. E também quem puder, quem quiser e puder, gente, nós estamos aí atravessando uma fase dificílima. Agora sai o João Nogueira e entra o diretor financeiro da rádio, com os cabelos ficando cada vez mais brancos. Gente, os boletos, a maioria não chegaram nas casas das pessoas por conta da pandemia, mais a greve dos Correios. Então, muita gente se conscientizou e sabe da necessidade da rádio e está depositando direto nas contas da Rádio Rio de Janeiro. Quem puder, entra lá no site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br/contribua. Vai ter toda a indicação de como pode fazer para contribuir com a rádio. Infelizmente, nós não temos anúncios de empresas que nos sustentem, porque a rádio não pode ter inúmeros anunciantes por conta da nossa ética, da moral. Exatamente. Não dá. E nós somos, na verdade, mantidos, a rádio é mantida pelo Clube da Fraternidade. Então, se você puder, agora, entre em contato com o Cristiano, fale com o Cristiano, como diz a nossa Vânia Barbosa, no 21 3386 1422. 3386-1422 é telefone e também o WhatsApp. Tem muita gente que fala assim, um número desse fixo, né? Um número de telefone fixo é o WhatsApp? É sim. Agora pode. 3386-1422, WhatsApp do Clube da Fraternidade. Mande sua mensagem para o Cristiano. Fale, Cristiano, eu preciso ajudar a Rádio Rio de Janeiro a continuar com a programação que me ajuda muito. Eu, João Nogueira, sou o primeiro a ser ajudado por essa rádio. Pode ter certeza. Eu sou muito ajudado, como disse para o Rafael, desde 95, que eu comecei aqui no Caminho do Senhor, até hoje. Graças a Deus eu tenho essa rádio na minha vida, como o Eduardo lembrou, que agora ele está em casa, né, sofrendo esse distanciamento, e a rádio vem ajudando a gente a superar cada momento. Então não perca tempo e nos ajude porque é muito importante mantermos a programação no ar. Nosso tema de hoje: existem fantasmas? Ou fantasmas existem? Você acredita em fantasma? Quem são os fantasmas? Primeiro bloco, o Rafael nos deu aqui uma aula sobre o perispírito, pelo menos as cinco características, digamos, do perispírito, as possibilidades que temos, né? Vamos relembrar aqui, Rafael, a expansibilidade, penetrabilidade. Vamos fazer assim uma didática. O perispírito tem funções e tem propriedades.
Dentre as funções, a gente gosta de destacar 3, que são as mais importantes. É a função de ligação, ela intermediário entre o corpo físico e o espírito. É a função de ser o modelo organizador biológico, ou seja, o corpo físico que nós temos, ele é moldado pelo perispírito, tal qual uma forma de broa. Se a gente tem uma forma de broa no formato de coração, e eu falei coração, eu olhei para a esposa dele, porque é o amor da vida dele. Verdade. A broa sai no formato do coração. Se a gente tem na forma retangular, a broa sai no formato retangular. Por que eu fiz essa comparação? Porque se a gente lesa o nosso perispírito pelos nossos vícios ou fazendo alguma coisa que esteja em desacordo com a lei de Deus, a gente volta com um corpo deformado na condição de ter que aprimorar. Ou seja, é a nossa forma gerando uma forma que precisa retificar essa forma que está destemperada. E a terceira função do perispírito, ela seria veículo da mediunidade. Nós não conseguimos entender a mediunidade, seja de efeitos intelectuais ou de efeitos físicos, senão através do perispírito, que é o vetor, que é esse mecanismo pelo qual a mediunidade se processa. Vamos agora para as propriedades. Propriedades é aquilo que o perispírito pode tangenciar, pode nos proporcionar. A primeira seria a propriedade da plasticidade, ou seja, ele pode se transformar, inclusive em animais, no fenômeno da licantropia, quando vemos André Luiz falando de lobos no plano espiritual, de lobos que uivam, e aí nós ouvimos falar dos lobisomens, se não espíritos que voltam e assumem formas de lobos, na zoantropia, espíritos que assumem forma de animais, mas também espíritos que assumem formas de outras pessoas, obsessores que vêm aparecendo como Bezerra de Menezes, mistificando. Isso tudo se dá pelo mecanismo, a propriedade da plasticidade. Uma outra seria a propriedade da expansibilidade ou da elasticidade, que proporciona o desdobramento, seja o desdobramento durante o período do sono ou o desdobramento quando nós entorpecemos as faculdades físicas e singramos o plano espiritual. Uma outra seria a propriedade da tangibilidade. O perispírito ele pode ser tocado, ele pode ser tangenciado em determinados momentos. Uma outra, a propriedade da penetrabilidade. Ouvimos falar de espíritos que cruzam paredes, que cruzam pontes, é por causa dessa propriedade. E uma quinta seria uma propriedade dúplice, irradiação / absorção. Porque o perispírito doa fluidos e igualmente recebe fluidos. Então, quando vemos alguém sobrepor as mãos sobre nossas cabeças, doando através do mecanismo do passe, ali é um mecanismo conjunto. Fluidos materiais do médium, mas através do perispírito do médium, benfeitores espirituais transmitem o passe pela propriedade da irradiação. E nós, pelo nosso perispírito, pela propriedade da absorção, captamos aqueles fluidos. Então esses são os mais importantes, essas 3 funções e essas 5 propriedades. Maravilha. E muita gente, Eduardo e Rafael, é assombrado mesmo pelos obsessores. Quer obsessores pura e simplesmente porque você foi inimigo no passado, né? Nós temos vários irmãos que no passado nós não fomos muito bonzinhos com eles, né? E eles conosco a mesma coisa. Vimos num ciclo em que uma hora nós estamos sendo algozes, outra hora vítimas, outra hora de novo algozes, outra hora vítimas, e a gente vem trocando de posições. E esse ciclo tem que encerrar um dia. Pela lei do amor, nós todos seremos, nós todos nos amaremos, na verdade, né? Quem nós odiamos hoje, quem nos odeia hoje, no futuro nós seremos amores, serão nossos amores, e nós seremos amores desses. Então a obsessão hoje campeia, né? A obsessão hoje está aí alastrada mesmo, porque, como bem lembrou o Rafael, nós estamos indo num sentido de cada vez mais estarmos com os fenômenos psicológicos e não físicos. Os físicos vão deixando de ser tão intensos e os fenômenos psíquicos vão sendo mais intensos. E aí, mas nós temos então esses irmãos que vêm nos assombrando porque eles querem vingança, eles querem cobrar do passado. Então eles se transformam, fazem aqueles barulhos que eu citei na minha casa, barulhos de gente pisando no segundo andar, vozes, risadas, e até
a aparição mesmo de seres com essas expressões, licantropia, ou zoantropia, né, que aparecem os animais assim na nossa frente para nos assustar mesmo. E aí eu tô vendo aqui a Tamires Rodrigues, que está falando aqui no YouTube: boa tarde, aparições em sua maioria tem a ver com a frequência em que estamos vibrando. É uma pergunta, na verdade. Aparições em sua maioria tem a ver com a frequência em que estamos vibrando? Exemplo, quanto mais assistirmos, pensamos em boas coisas, tendenciamos a nos cercar de espíritos de qual vibração? E aqui a Márcia Rodrigues faz uma espécie de complemento. Boa tarde, amigos. Na minha casa tinha vários. Fiz muito evangelho, prece e parei de falar mal deles. KKKKK, sumiram. Melhoras para o Edu, beijos. E aí, Eduardo? Rapaz, a gente tem uma coisa importantíssima, porque quando a gente fala sobre a vibração, é algo que vai nos chamar a atenção. Edu, teu telefone está falhando. Você tem como refazer a ligação? Tá bom. Enquanto isso, Rafael, essa questão da obsessão, desses irmãos aparecerem para nos amedrontar e tal, isso que a Tamires e a Márcia colocaram, né? Fazer evangelho, orar, não falar mal deles, ao contrário. Porque muitas vezes a gente tende a ficar com raiva desses espíritos que estão nos massacrando, né? Qual seria a saída? Bom, Tamires e Márcia, um grande abraço para vocês, que Jesus nos abençoe. Vamos lá. Vocês já perceberam que quando nós oramos, muitas pessoas têm o costume de dizer assim: vamos elevar o nível dos nossos pensamentos? Uma vez um amigo espiritual disse assim para mim: meu filho, você sabe por que vocês dizem essa frase? Eu curiosamente perguntei: não, e por quê? Porque usualmente o padrão que vocês se encontram não é o padrão da espiritualidade. É o padrão da correria das coisas do mundo, é o padrão dos vícios. O problema é que vocês só elevam os vossos padrões quando vão orar. No cotidiano das vossas vidas, vocês estão ligados aos prazeres, aos vícios, ao egoísmo, ao orgulho. E com quem nós sintonizamos quando estamos nesses padrões? Com os espíritos obsessores, com os espíritos que estão na mesma faixa de vibração que nós. Então, o que é a obsessão senão um fenômeno de conúbio de forças mentais, um fenômeno de ligação de forças mentais? Quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28 das preces espíritas, no item 81, Kardec nos diz que a obsessão é a ação persistente de um espírito mau sobre outro indivíduo, podendo causar-lhe as mais diversas dificuldades orgânicas, desde uma simples indisposição até a completa privação das faculdades físicas e espirituais. Mas o que o Livro dos Médiuns nos diz, lá no capítulo 23 da obsessão, no item 252, é que a obsessão só se faz possível porque existe em nós um flanco moral. Ou seja, nenhum espírito vem até mim e me assombra se não existe em mim um flanco moral. Se não existe em mim um vício que me permite ser assombrado por aquele espírito para que eu possa ganhar o trajeto da recuperação. O que isso quer dizer? Que a melhor forma de nos libertarmos das obsessões, nos libertarmos das assombrações, é sim a oração. Mas igualmente melhorarmos-nos enquanto pessoas, melhorarmos-nos enquanto médiuns. Porque quando nós elevarmos o padrão das nossas vibrações, não seremos mais atingidos por essas ondas mentais que vêm até nós. Por quê? Quando ouvimos falar em obsessão, nós é que abrimos a nossa casa mental. Quando a gente fecha a nossa casa mental, pelos bons pensamentos, pelas boas atitudes, por esse processo de melhora íntima, nós fechamos esse plug onde os espíritos colocam a tomada. Eduardo? Voltei. Sim. Está melhor agora, João Nogueira? Está ótimo. Ô, Edu, enquanto eu te esperava, eu fui aqui pavimentando para você, mas agora você coloca a cereja no bolo. Tá certo, mas eu estava aqui lembrando o seguinte, que a gente, claro, quando tem fenômenos dentro de uma casa, a casa do João Nogueira é uma casa bastante animada, nós estamos montando uma equipe, né, com Rafael Sequeira, Maria de Fátima Miranda, Bill Fabiano, só peso. O nosso Maurício Santos Neto. Vamos formar uma grande equipe aí para visitar a casa do João. É uma casa animada aí, tem bastantes fenômenos. Mas
esta casa chama atenção por esse lado, pode até assustar. Mas eu acho muito mais perigoso, e aí o Rafael pode analisar também essa questão, essa influência espiritual, que os espíritos falam Allan Kardec, na questão 459 em diante, que ela não aparece. Sutil. Que ela é sutil, que nós não percebemos no dia a dia, que tem a ver com o que o Rafael estava colocando das nossas questões morais, mais especificamente das nossas mazelas morais, que não são poucas, infelizmente. O Rafael também colocava, né, desta pandemia do suicídio e também da pandemia das obsessões, que são tão graves, e eu posso afirmar para vocês, muito mais graves do que esta pandemia que nós estamos vivendo aí no mundo. Porque são muitas, lamentavelmente, fizemos um programa há algumas semanas, e citamos a OMS, quando a Organização Mundial da Saúde dizia que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E normalmente esses casos de suicídio estão associados a problemas de perseguições espirituais. Quando nós não vemos, quando a coisa não é ostensiva, nós normalmente não damos importância a esse fato de que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos muito mais do que imaginamos. A pior assombração, o pior fantasma é aquele que nós não vemos, é aquele que está oculto. É aquele que está trabalhando os nossos pensamentos, nos induzindo a práticas que nós mesmos nos questionamos por que eu estou fazendo isso. Na minha profissão, e futuramente a do Rafael também, ele está estudando psicologia, é muito comum você perceber o conflito de muitas pessoas quando elas se questionam: Eduardo, eu não sei explicar por que eu faço isso, por que eu penso isso. É um pensamento que invade a mente, que domina, que ordena. E isso é algo que normalmente as pessoas não estão preparadas para lidar. Quando o fenômeno acontece, da pancada, de ver um espírito, a pessoa se assusta e busca ajuda. Quando ela não está vendo, ela, às vezes, ela não vai buscar ajuda. E quando eu digo o que é buscar ajuda, é sobretudo na parte espiritual. Seja você espírita, católico, evangélico, budista, a religião ajuda muito. Por quê? A religião vai levar você a se fortalecer espiritualmente, mas sobretudo a refletir sobre a sua própria vida, como disse o Rafael, e você procurar fechar essas brechas morais por onde esses espíritos atuam. Então, o grande caminho é a busca espiritual, a oração sincera e humilde e, sobretudo, a transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar suas más tendências. Então, esse é o caminho. Eu não conheço outro, Rafael, que não seja a gente lutar com todas as nossas forças para nos tornarmos pessoas melhores. Verdade. Eduardo, Rafael, vamos trazer aqui os nossos queridos ouvintes e internautas, porque tem muita mensagem, a gente não pode deixar eles de fora, né? Aqui, Divaldo, quando jovem, tentou se suicidar, viu pessoas gritando para não fazer e viu o espírito da irmã. E na realidade não havia ninguém na rua. Eram falanges, povo de rua. Thaísa Moreno. É isso aí, Thaísa. Thaísa, Divaldo tentou se suicidar 2 vezes. Pois é. Quando nós olhamos a vida dos médiuns, nós achamos que eles só veem os espíritos nobres. Não, são grandes trabalhadores, mas sobretudo grandes devedores do passado, que voltam com a possibilidade do trabalho mediúnico para devolver em amor aquilo que expropriaram através dos vícios em vidas passadas. É isso aí. Aqui, pelo WhatsApp ainda, Cida. Olha só que interessante, Rafael e Eduardo. Boa tarde, companheiros dessa rádio que tanto bem nos faz. Assisti o primeiro programa sobre fantasmas e vejo que o segundo será tão bom e esclarecedor quanto o outro. Parabéns mais uma vez. Sou contribuinte Aparecida do Céu do Centro Espírita de Caridade Hans Scherer, de São João de Meriti.
E complementa aqui, fiz inclusive download das 2 partes do primeiro programa para mandar para uma prima que me falou estar ouvindo ruídos estranhos na casa onde mora pela manhã, sempre no mesmo horário, Aparecida do Céu. Ô, Rafael, é isso, os espíritos se utilizam também desses mecanismos, ou seja, sempre naquele horário ele vai fazer aquele tipo de aparição ou ruídos, etc. e tal? Podem, os espíritos se utilizam dos mais variados mecanismos para poder assustar as pessoas. Mas o amor e a misericórdia de Deus, guardemos isso na nossa mente, é infinitamente maior do que a capacidade dos espíritos de nos amedrontar. Nós devemos ter a certeza que temos obsessores, mas temos muito mais amigos espirituais. Uma vez... a gente se permite ser mais leve também de vez em quando, foram a Divaldo Pereira Franco e disseram assim: Divaldo, eu fui num médium espírita e ele me disse que eu tenho 7 encostos. E Divaldo sorriu para a pessoa. E como é que ele fez isso? Ele pediu para você ficar de costas e depois fez uma live e saiu contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minha filha, por acaso ele não registrou nenhum benfeitor, nenhum familiar desencarnado? Ele só trouxe o aspecto negativo, porque na verdade os médiuns espíritas, instruídos conforme a doutrina espírita, bem situados com relação às suas responsabilidades, devem trazer a palavra da amorosidade, devem ser responsáveis, devem trazer para as pessoas coisas boas, porque todos nós temos os nossos obsessores. Foram perguntar a Francisco Cândido Xavier: existe alguém que não tem obsessor? Bom, aquele que diz que não, esse é o maior obsidiado. Mas nós temos os nossos amigos espirituais. E o maior deles, muitas vezes, nós esquecemos. É o nosso anjo de guarda. Nós fazemos ouvidos moucos às suas vibrações. Então as pessoas têm muito medo das assombrações, dos ruídos, das pancadas, sempre nos mesmos horários e lugares. Mas se esquecem que de manhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, o meu anjo de guarda está lá. Vamos orar? Que durante o dia o meu familiar desencarnado está lá comigo, no meu ambiente de trabalho, está lá comigo, nas minhas ações cotidianas, da Rádio Rio de Janeiro, do meu lado. Agora, quando dá 7 horas da noite, porque o horário do crepúsculo, ele é temido por muita gente, eu começo a querer escutar os barulhos dentro de casa. E às vezes escuto mesmo. Porque no mecanismo de projeção mental, eu posso escutar mesmo sem existir. Então, meus amigos, tenhamos certeza do amor, da misericórdia de Deus. Se somos assombrados por espíritos, agradecemos mesmo nisso, como diz Paulo na Epístola aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque são os nossos cobradores que voltam para que a gente possa entrelaçar nos laços do perdão novos propósitos. Tem uma amiga que diz que são os nossos personal trainers. São os nossos personal trainers, porque ele faz a nossa caricatura. Porque você, João, quando relaciona com Rafael, diz assim: Rafael fala bem, o Eduardo só tece elogios à minha pessoa. Mas esses elogios muitas vezes nos fazem cair. O meu obsessor vem: você é vaidoso, hein? Você é uma pessoa que quer mandar em todo mundo. Então a presença do obsessor me faz cair em mim mesmo, como o filho pródigo caiu, como Judas Iscariote caiu, como Simão Pedro, após as 3 negativas, caiu. Então, na verdade, essas assombrações é aquilo que muitas vezes os nossos amigos espirituais dizem que é o nosso despertar para poder ter novas atitudes perante a vida. Perfeito. E você me fez lembrar uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Ele diz assim: acautelar-se em exagero do mal é duvidar da ação do bem. É isso aí. E aí eu queria passar aqui, Eduardo, para você, a participação do nosso Camilo, do Engenho Novo. Boa tarde. Boníssimo programa. Parabéns aos debatedores e à produção. Recentemente, alguns amigos da Polícia Militar passaram por isso quando comunicada a ocorrência de barulhos num local de crime. Quando chegaram lá, o local estava lacrado. Eles abriram para ver o que era. E daí começou o efeito poltergeist. Porta batendo, pratos caindo estrondosamente. E o mais legal, diz o Camilo, é que foi tudo filmado pela guarnição por questão de resguardo deles, quando de uma operação para evitar a dita de cometimento de excessos. Se quiserem, passo o vídeo para vocês. E ele passou o vídeo aqui, eu vou passar
depois para você, Eduardo, para você, Rafael. Passa sim. E para mim também, com certeza. Exato. E aí ele diz, desculpe, não resisti, espero que gostem e não levem a mal. Camilo do Engenho Novo. Essa questão de conseguir filmar também os fenômenos e muitas vezes os próprios espíritos, Eduardo, como nós falamos na transcomunicação instrumental, é algo que é cada vez mais frequente, não é? Muito legal aí, João, a participação do Camilo, um grande abraço para ele. Poxa, Camilo, se eu soubesse, eu ia atrás desses policiais aí pra gente entrevistar eles. E, né, eles estiveram lá, verificaram in loco o que estava acontecendo. Isso é muito importante, até pela questão da pergunta lá que Allan Kardec fez no início, citada pelo Rafael, a espíritos. Para nós que já temos essa certeza, isso é uma coisa cristalina. Uhum. Mas esse tipo de situação, de fenômeno, quando filmado, quando trazido à luz, vai forçando a nossa ciência a buscar resposta para esses fenômenos. E no futuro, a gente entende, Kardec fala sobre isso em Evangelho segundo o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião. No futuro, a nossa ciência irá admitir de uma forma categórica a existência do espírito. E isso vai ser um avanço importante para o conhecimento de todas as ciências humanas, para toda a nossa humanidade. Esses fenômenos eles são muito comuns. Você citou questões bíblicas, né? A gente vai lá na igreja de Antioquia, lá no livro Paulo Estevão, fenômenos de materialização, de voz direta, de aparições. Enfim, esses fenômenos, desde que o mundo é mundo, eles existem, mas eles sempre foram tidos a conta de sobrenatural, de ocultismo, não levado muito a sério, até porque a nossa ciência ela tem as suas limitações na sua metodologia para classificar esse tipo de fenômeno. Allan Kardec muito bem colocou que o espiritismo era uma ciência nova, porque ele vinha estudar esses fenômenos, já que a ciência que nós temos na Terra, ela estuda os fenômenos de ordem material. Mas no futuro, acreditamos que isso vai chegar, né, num ponto em que a nossa ciência também será capaz de entender, de explicar, de estudar melhor esses fenômenos. Por enquanto, essas aparições registradas, eu acho que essa daí, eu estou curiosíssimo para ver essa que o Camilo mandou, é muito legal, porque vem reforçar aquilo que a doutrina espírita já vem mostrando há muito tempo. Os espíritos existem, os espíritos se comunicam conosco, eles interagem conosco, eles são uma realidade viva que faz parte da nossa vida. Nós somos espíritos, só que nós estamos no corpo físico e eles fora do corpo físico. É isso aí. Aqui pelo 3386-1400, que ainda não li, aqui o Pedro Luiz Valqueiro, eu acredito em fantasma. Por exemplo, só escuto a voz do Eduardo Araújo. Ele virou fantasma. Já tem gente querendo me contratar, né? Casas mal assombradas, basta que eu chegue lá e comece a cantar. Não tem um espírito que vai ficar, você tem certeza disso. Vai lá em casa e canta um pouquinho, Eduardo. Vou lá. O Luiz da Ilha, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao ser humano a vista corpórea e os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade e, portanto, os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos seres humanos os ensinos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem por maneira inteligível. E complementa, acredito em fantasmas porque o estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamarem as missões que lhes estejam confiadas. Obrigado, Luiz, aí pelo recadinho. Excelente a sua participação. Um grande abraço, amigo. É isso aí. Edna do Valqueire, acredito sim que conseguimos ver espíritos. Abraços a todos. Abraços, Edna. Eurides de Sulacap. Certa vez um casal amigo me convidou para dormir na casa deles. Para presenciar um fenômeno que acontecia com seu bebê de quase 1 aninho. A criança dormia em seu quarto e, de repente, o bebê começava a urrar e sacudir o berço com uma força incrível, chegando a arrebentar as grades do berço.
Depois o espírito o colocava debaixo do berço. Os pais chamaram o padre para exorcizar. Amenizou. E aí, Rafael? Pois é. O que eu tenho para dizer, primeiro agradecendo pela pergunta, é o seguinte: os nossos meninos, as nossas meninas, as nossas crianças são aquilo que chamamos de médiuns naturais, porque até os 7 anos ainda não se completou o processo da reencarnação. Então essa possibilidade de intercambiar entre os dois mundos, ela é bastante frequente, ela é bastante patente. Daí nós ouvimos falar nos amigos invisíveis, ouvimos falar de crianças que acordam de noite tendo pesadelos, tendo sonhos, tendo remexido nos berços. Então, a gente tem que lidar com isso com a maior naturalidade possível. É lógico que a gente vai observando, a gente vai tratando conforme a proposta espírita. E como é esse tratamento conforme a proposta espírita? Evangelizar as nossas crianças, evangelizar os nossos bebês, dar passe. E nós, os pais e as mães, podemos dar os passes. Podemos conversar com os nossos filhos enquanto eles estão dormindo, porque o espírito está acordado, apenas o corpo está dormindo. Podemos levar na casa espírita. Existem muitas casas espíritas com evangelização de bebês, evangelização de crianças de 1, de 2 anos, e acontecendo fenômenos mais patentes, vamos tratando com naturalidade. O que eu tenho para dizer para você, e isso eu falo baseado nos livros espíritas, baseado naquilo que eu ouvi de José Raul Teixeira e de Divaldo Pereira Franco, não adianta exorcizar. Pode ser que o espírito se faça sensível àquela voz de comando do padre e do sacerdote, mas na grande maioria das vezes ele não se faz. Eles às vezes até riem daqueles atos sacramentais, daquela água benta, de todo aquele gestual. O que nós podemos e devemos fazer é nos evangelizar, nos tornar pessoas melhores, orar e compreender que aquela criança é um espírito. Nos diz Hermínio Miranda, num livro notável que eu deixo como sugestão de leitura, nossos filhos são espíritos. Nossos filhos não são esses bibelôs que nascem como tábulas rasas de John Locke da filosofia. Eles são alguém que estão num corpo pequeno, mas são espíritos que viveram antes, que tiveram trajetórias antes, que nos fizeram mal, que nós fizemos mal a eles, que praticaram uma soma de bem e também uma soma de mal, e agora renascem para se aprimorar. E nós somos pessoas para ajudar essas crianças, e não simplesmente para tratá-las como aqueles rebentos que nós vamos apenas mimar. Um abraço, minha irmã, e sigamos em frente, sigamos em paz, que o Espiritismo hoje é esse vetor para a gente lidar com esses fenômenos. É isso aí. A Rosângela Costa do Rio Comprido está dizendo aqui, Eduardo não respondeu, kkkk. Ione Del Castilho manda um recadinho aqui, infelizmente a gente vai ter que correr, Ione, depois a gente lê e responde. O Eduardo vai ter tempo à beça de responder essas perguntas todas, né, Eduardo? Estou trabalhando, rapaz. Está pensando o quê? Eu continuo meu trabalho normal. Estou Tá bom. atendendo os pacientes aqui online. Tá certo. Vida normal. Olha, o Rafael falou sobre o bebê de 1 ano, e aqui tem uma colocação, uma mensagem da Denise de Almeida no Facebook. Diz assim: boa tarde, meu pai tem 99 anos, é deficiente visual e acamado. Tem conversa com minha avó e alguns tios que já desencarnaram. Será que ele, sendo deficiente visual, vê os espíritos dessas pessoas, Eduardo? Uma coisa interessante, que é um relato que muitas pessoas fazem, é que elas veem os espíritos independentes de estarem com os olhos abertos ou fechados. Porque a mediunidade, ela possibilita com que você esteja em relação direta de sintonia fluídica com aquele espírito. Então, mesmo que você feche os seus olhos, você vai continuar vendo. A não ser que os benfeitores espirituais, por misericórdia, muitas vezes a pessoa com medo muito grande, a pessoa pede, né, por favor, eu não quero mais ver, e aí aquela visão cessa. Porque os benfeitores, o Rafael lembrou muito bem, a gente fala muito dos obsessores, mas a quantidade de espíritos que nos protegem é infinitamente maior. E eu sempre digo que basta que um benfeitor esteja ao nosso lado para afastar uma multidão de espíritos perturbados. Eu me recordo do livro Nas Fronteiras da Loucura, quando o Dr. Bezerra de Menezes, o posto de socorro montado pela espiritualidade, tinha sido cercado por espíritos baderneiros, obsessores, e o Dr. Bezerra se posta à frente do posto de socorro, isso ali
pela Praça da descrição República. do livro, na Presidente Vargas. Praça da República. Santana. É. Eu acreditava que o Campo de Santana, não é isso? Isso, Praça da República, Campo de Santana. Isso. Dr. Bezerra se coloca em oração. Aqueles espíritos que não correram, caíram de joelhos. Uhum. Porque não há como resistir ao amor dos benfeitores espirituais. Se nós colocarmos a nossa confiança nesses espíritos que nos protegem, se nós fizermos a nossa parte, como bem disse o Rafael, nos transformando, nos melhorando, nos esforçando para melhorar como pessoa, moralmente, não há o que temer. Eu brinco, essa questão, é claro, eu nunca vi claramente um espírito, esse tipo de coisa, mas a confiança que eu tenho na espiritualidade, ela é irrestrita, porque eles já me deram todas as provas, até pelo meu trabalho, por tudo que eu faço, com tudo que eu preciso me envolver na parte espiritual. Se não fosse a atuação desses espíritos, eu já estaria morto, né? Eu não sou uma pessoa muito benquista lá pelos nossos irmãos obsessores, pelo trabalho que eu realizo. Sim. E a gente precisa ter a confiança naqueles que nos amparam. Eu sei que moralmente eu ainda não tenho a condição necessária para me proteger sozinho. Eu preciso melhorar muito ainda. Mas eu sei que por caridade, por misericórdia, não tem me faltado esse amparo espiritual na minha vida, no meu trabalho. E é isso que me passa essa tranquilidade. Então aquele que está passando por qualquer tipo de assédio, de ver espíritos, de se sentir perseguido, seja de uma forma ostensiva, através de pancadas, de movimentos de objetos, seja de uma forma invisível, mas atuante na sua mente, confie sempre. Mensagem de Meimei a Chico Xavier. Confie sempre. Nós não estamos sozinhos. Rafael foi muito feliz quando lembrou disso. Os benfeitores espirituais estão ao nosso lado. E muitas vezes têm dificuldade em nos auxiliar porque nós não buscamos a presença deles. Jesus falava, buscai e achareis, pedi e obtereis. Então, o que nos falta muitas vezes é buscar, é confiar em Jesus, é confiar nos benfeitores. O medo, todos nós sentimos. Seja o medo daquilo que vemos, como o medo daquilo que não vemos. Mas maior do que o medo tem que ser a nossa confiança de que nós nunca estamos sozinhos. Sempre, ao lado de cada um de nós, tem pelo menos um espírito benfeitor que está ali velando, cuidando, para nos proteger e nos auxiliar. João, você me permita por favor. Eu não quero fazer qualquer tipo de adendo, eu quero fazer um agregado a tudo isso que o Eduardo está falando, porque me sensibilizou tanto a sua fala, Eduardo, que já que estamos nesse ambiente de falar de coração para coração com os ouvintes da rádio, na verdade, quando você diz que eu fui feliz, eu não fui feliz por minha causa, eu recebi uma sugestão, aproximou-se uma entidade espiritual e disse assim, meu filho, você está falando muito em aspectos técnicos, é bom que as pessoas conheçam os aspectos técnicos, é bom que elas conheçam os livros, mas eu quero que você, doravante, fale sobre o aspecto acolhedor da doutrina espírita, sobre a presença dos benfeitores espirituais. Foi quando eu mudei um pouco o fluxo da fala e falei, vamos falar de uma forma mais leve? Eu quero que você diga para as pessoas que nós estamos junto delas, que se há irmãos ainda as atucanando, as influenciando, há outros tantos que as querem tão bem e que as pessoas às vezes não registram porque fazem ouvidos surdos à nossa presença. Mas nós, mesmo com vocês se distanciando, nós nos fazemos presentes. Então, a felicidade, Eduardo, ela não foi minha, foi uma inspiração que eu soube aproveitar e trazer essa grande presença dos amigos espirituais na vida de cada um de nós. Porque quando nós estamos trabalhando no bem, estamos fazendo os nossos esforços, nós nos tornamos instrumentos. A nossa proposta é ser um instrumento hábil para que os espíritos hajam através de nós. Então todos fomos felizes, todos somos felizes. Eu costumo dizer que nesse estúdio aqui, nessa rádio, não é difícil fazer um programa aqui com esse cunho. Principalmente nessa questão do acolhimento. A doutrina é esse consolador prometido por Jesus. E ela consola. Consola porque explica racionalmente e consola porque mostra para nós esse acolhimento da espiritualidade superior, que está sempre junto de nós.
Olha, eu quero dizer que nós temos muitas perguntas, elas têm mais ou menos a mesma identidade, ou seja, pessoas que passam por problemas, a Fabrícia com a filha de 4 anos, a Márcia com o neto de 17, a Tanise, que tem dor de cabeça e ouvidos muito sensíveis. Tudo isso pode ser um aspecto mediúnico. Então, o importante é buscar um centro espírita sério que possa, você, o seu neto, a sua filha, enfim, quem estiver passando por isso, buscar essa educação mediúnica, né? Hoje está difícil por conta dos centros estarem fechados, inclusive é um apelo que nós temos feito, centros espíritas, atenção de dirigentes dos centros espíritas, mantenham as portas fechadas, mas abram o pronto-socorro. Coloquem na porta lá um número de telefone, um WhatsApp, alguma coisa, para que se alguma pessoa estiver com uma urgência, que possa ser atendida. Com todos os protocolos que nós temos aí, né, dos organismos oficiais, nós precisamos assistir. Lembrando, sexta-feira retrasada com o Valdenir Cruz, que nós pensávamos assim, imagina se uma pessoa fica doente, vai procurar um hospital, o hospital está fechado, está lá dito, não, estamos em isolamento social. A mesma coisa é um centro espírita, com seu pronto-socorro fechado. Muita gente está sofrendo muito obsessão, síndrome do pânico, depressão e etc. e tal, e não tem o centro espírita, que é esse pronto-socorro espiritual para todos nós. Então vamos repensar, vamos pensar em fazer o atendimento com todos os cuidados, mas fazendo o atendimento. Não é isso, Rafael? Exatamente. Exatamente. Eu trago o exemplo da minha própria casa espírita, onde nós não paramos nenhuma atividade, porque a casa espírita é um hospital. Sim. É uma oficina de trabalho, mas é um hospital de almas. Nossas almas ainda endividadas, nossas almas ainda com os mais variados problemas, que precisamos desse médico Jesus que nos manda os seus emissários espirituais para nos tratar. E até mesmo o atendimento fraterno nós estamos fazendo pelas redes sociais, porque nós podemos aproveitar tudo que a tecnologia nos traz a favor do bem. Porque nós não temos apenas Facebook para fake news, para espalhar fofoca, nós temos para espalhar o amor. Imaginem se Paulo de Tarso, na sua época, tivesse o Facebook. Nossa. Ele não precisaria das epístolas, as suas cartas chegariam nos mais variados rincões, por isso daqui, por um celular. Então vamos aproveitar o que nós temos para socorrer almas, porque socorrendo almas, nós somos instrumentos do Cristo. E ainda reclamamos da dificuldade que temos com as redes sociais, mas tudo bem, nós somos espíritos reclamões ainda. Olha, temos muitas participações. A Martinha de São Cristóvão faz uma pergunta, mas não vai dar para responder, infelizmente. A Marli do Meia, foi interessante aqui. Não, ponto, tenho, ponto, medo, ponto, não. Eu não entendi se tem ou se não tem. Viu, Marli? Mas eu tô contigo. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Marli, você lembra aquela florzinha que quando nós éramos crianças, a gente brincava assim, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Eu tenho certeza que você terminou no bem me quer, que quer dizer, eu não tenho medo, porque Jesus está comigo. É isso aí. Eduardo, boa tarde, preciosos amigos. É com você, Eduardo. André Magalhães da Tijuca. Podemos chamar de fantasmas os nossos obsessores porque têm a capacidade de nos assombrar. Se vocês cantarem, vão espantar todos os fantasmas. Aí, Eduardo. Meu amigo, um abraço. A gente já cheguei à conclusão de que se a gente começar a cantar, a gente vai libertar muita gente. O Rafael, tem um recadinho também aqui da minha mãe para você. José Santiago diz o seguinte: Rafael, você pode até se envaidecer, mas que você é bom mesmo. Concordo. Bom é Jesus, Eduardo. Nós nos fazemos assim, pequeninos trabalhadores, porque quando a gente acha que é alguma coisa, a gente tomba. Quando a gente acha que nós não somos nada, Jesus nos levanta pela sua misericórdia e fala através das nossas bocas. Olha, eu tô com pena aqui do Caio, viu? Que o Caio tá um verdadeiro editor. Ele tá cortando. Eduardo entra a foto do Eduardo sai, entra a gente ao vivo. Parabéns, Caio. Você tá brilhante, viu? O Caio é fantástico. Toda a equipe nossa é maravilhosa. Perfeito, Eduardo. É isso aí. Olha aqui, Eduardo, a Daniele Baptista, lá de Valência.
É isso? Valenciar. Tem que botar a linguinha entre os dentes. Lá da Espanha. Ela diz assim, meu marido vê e não é religioso. Eu explico para ele, ele fica achando que está maluco, Eduardo. Para as pessoas que não acreditam, né? Eu já tive pacientes que são ateus e eles chegaram ao consultório com medo de estarem, enfim, com diagnóstico de esquizofrenia. Eu tive esse diagnóstico, Eduardo. E teve um paciente que foi muito legal, porque ele é uma pessoa que ele não acreditava em nada, mas era uma pessoa muito humilde. E ele foi muito honesto comigo, ele falou, Eduardo, eu estou vindo te procurar porque eu já tive alguns psiquiatras, alguns psicólogos, e eu estou com diagnóstico de esquizofrenia, ele me contou que via, mas ele falou assim, olha, tem alguns amigos meus que falaram que eu não estou ficando louco, eu não sou louco, e pediram para eu procurar você, porque você tem conhecimento espiritual. Eu te confesso que eu não acredito em nada disso, mas eu estou enlouquecendo mesmo. E aí eu pedi a ele que me contasse o que acontecia, como é que funcionava, qual era a dinâmica dessas aparições, do que acontecia, das vozes que ele ouvia. E eu vi claramente que tudo tinha coerência. Foi o que eu tentei mostrar para ele. Falei assim, olha, o que a voz te falou? Tal coisa. E depois não se confirmou o que a voz te falou? Ele falou, confirmou. Eu falei, como é que pode ser alucinação? Se confirmou. Se você disse que certa vez você viu uma presença espiritual e outra pessoa que estava ao seu lado falou que viu a mesma coisa, a pessoa falou para te agradar, você confia nessa pessoa? Não, eu confio. Falei, mas Eduardo, mas se eu não acredito em nada, a única interpretação que eu podia ter é que os psiquiatras poderiam estar certos, eu poderia estar enlouquecendo. Então, Rafael, você tem experiência nisso, pode falar até melhor do que eu. Bom, vamos lá. Existem os dois tipos de fenômenos, e só psicólogos, psiquiatras, psicólogos assim, igual o Eduardo, que podem nos ajudar a entender. Porque existem fenômenos que são do nosso psiquismo, que são do nosso orgânico, do nosso soma, como dizem muitos. Porque a gente pode ver e não ser espírito, pode escutar e não ser uma voz espiritual. Existem determinadas disfunções orgânicas que nos levam a ter sintomas que parecem ser sintomas espirituais. Mas nós sabemos que grande parte das visões, grande parte das percepções, elas são de natureza espiritual. E os médicos, grande parte deles no mundo hoje, não aceitam isso. Os psicólogos, eu agora estou fazendo a faculdade de psicologia, nós somos muitas vezes treinados para achar que tudo é originário da mente. Então, nós não temos como identificar quem é médium ou não. Não existe um rótulo. Eu olho para o João, está ali escrito médium. Eu olho para mim, médium. Olho para o Eduardo, não médium. Não existe isso. A gente tem que experimentar. Nós temos que observar. E essa observação começa daquele que traz a mediunidade. E pode depois se estender a um excelente profissional que eu tenho certeza que o Eduardo é. Só pela convivência com ele. Porque se a gente está registrando de uma forma, uma conversa onde a gente interage, uma visão onde a gente tem certeza que aquilo não é uma projeção da nossa mente, que pelo contrário, a gente sabe que não tem razão de ser para aquilo se dar dessa forma, nós estamos diante de um autêntico fenômeno mediúnico. Agora isso é um fenômeno de observação, um fenômeno de experimentação. Olha só, nós temos muitos recados, como eu falei, então vamos falar só os nomes, tá bom? Aí depois a gente tenta responder, né? O Facebook, o YouTube, o WhatsApp. Boa tarde, parabéns pelo tema de hoje. E a presença do Rafael falando diretamente para a câmera impressiona e nos acalma. Aí, Rafael, você olhou para a câmera dessa vez. O Eduardo me falou da última vez que eu tinha que olhar para o operador. O operador, às vezes, ele ri para mim. eu tô aprendendo, eu vou olhar para a câmera. É sinal que das outras vezes eu estava olhando muito para o Eduardo. É isso aí. Sidney Barros também manda o seu recado. Valdinir de Nilópolis. Cristina Gonzalez de novo aqui. João do Céu, já gastei 2 canetas anotando o que o caro Rafael traz desse rico conteúdo. O homem é um rio caudaloso de esclarecimento generoso. Eita. Que bom, hein? Que Jesus o envolva bem como a todos vocês. Flores, materializem-se para a querida Paloma. Edu, meu carinho a Úrsula. Senhor Eduardo Araújo, estou marcando os dias no calendário para o seu retorno, hein? Que bom. Olha, João, só destacar rapidamente, o nosso YouTube está bombando. Você que está no YouTube aí,
dá o like, né? A curtida, o like, porque isso é importante para a divulgação do vídeo. E você que não é inscrito na página do YouTube, se inscreva. Então tá bombando aí, é impressionante como o nosso YouTube tá ficando poderoso. É, quase 200, é isso aí. Márcia da Muda também manda um recadinho, Marise Pereira, Denise Pavum, a Elisa de Campo Grande. Senhor Rafael, já que o tema de hoje é médium vidente, quais espíritos nominando se conhecer estão sendo vistos pelo senhor no estúdio agora? Olha, o Rafael vai ser proibido agora de nominar os espíritos, porque tem espíritos que disseram assim, não fala meu nome, não é, Rafael? Exatamente. Muito a gente registra e pouco a gente pode falar, por aquilo que nós sabemos ser a disciplina do médium. Mas eu posso dizer para você que eu estou registrando benfeitores espirituais, o meu anjo de guarda, o anjo de guarda do João, os protetores espirituais aqui da Rádio Rio de Janeiro, que estão endereçando a todos vocês as melhores vibrações de carinho, de fraternidade e de paz. É isso aí. Dilza do Meyer, Antônio de São Gonçalo, Glaucio Rodrigo de Magé, Ícaro de Bangu, Mário Luiz Fernandes de Nova Iguaçu, quem mais? Sem nome, tá aqui, sem nome, então sem nome. Tá tudo certo. Regina Marques, Cristina de Nova Iguaçu, Maristela, Thelma de Realengo, Lucimar, aqui pelo telefone a Rosália da Gávea e Jussara de Teresópolis. Esse menino é maravilhoso. Falando de você aí, Rafael. A Tilma e Centro Espírito Humildade e Amor aqui também. Olha, são tantos recados e a gente está sem tempo já. Eduardo, suas considerações finais antes de você estar aqui ao vivo e a cores. Agradecer a Jesus na oportunidade de, mesmo à distância, estar participando do programa, estar ao lado dos ouvintes. Agradecer a você, João, que tem conduzido de forma brilhante os programas. Você é uma pessoa realmente fantástica, especial. O nosso Rafael, que eu tenho como um grande irmão de alma. Desde a primeira vez que estive com o Rafael, eu falo do fundo do meu coração, toda sinceridade. É uma pessoa que me tocou profundamente. Me identifiquei muito com o Rafael, com as ideias dele, com o coração dele. E a alegria de ter o Rafael na nossa rádio, ele não tem ideia. Eu fico até emocionado quando eu vejo o Rafael sentado aí. Eu sinto que ele tem uma tarefa muito importante junto a nós, dessa missão que a rádio tem de levar a mensagem do Evangelho de Jesus, da nossa doutrina, para confortar tantos corações sofridos, tantas pessoas que nesses dias estão em sofrimento. Então, obrigado a todos, um abraço aos nossos ouvintes, aos nossos internautas também. Que a paz de Jesus seja conosco. É isso aí, Edu. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E o Rafael não sabe onde ele se meteu. Agora que ele chegou aqui, a gente enlaça ele e não deixa ele sair nunca mais. Rafael, suas considerações finais. Eu agradeço à Rádio Rio de Janeiro, agradeço ao meu irmão Eduardo Araújo e ao meu outro irmão João Nogueira, a esposa do João, que está ali sorrindo pra gente, ao operador, que também está sorrindo pra cá. Eu não sei se ele está sorrindo pra gente ou está sorrindo da gente. Da gente, Pois é. Agradeço a cada um de vocês que nos acompanharam pelo radinho a pilha, pelo radinho elétrico, pelas redes sociais. E digo que no Brasil nós tivemos os mais bonitos efeitos de materialização, com os médiuns Francisco Cândido Xavier, com o médium Francisco Lins Peixoto, onde grandes espíritos se materializaram. Mas no ano de 1959, na pequena cidade de Pedro Leopoldo, se materializou o espírito Emmanuel, vestido com a túnica romana, trazendo uma tocha na mão, e ele disse assim aos circunstantes: olha, as materializações ficaram no passado, porque agora a fase é de moralização dos espíritos, e você, Chico, vai se dedicar aos livros, porque as pessoas precisam ser instruídas, porque as pessoas precisam ser evangelizadas. E eu quero terminar a nossa participação dizendo: existem as assombrações que nós conhecemos pelos nomes de espíritos desencarnados, mas a nossa maior proposta é evangelizar o nosso espírito, para que, convivendo com os espíritos desencarnados, nós saibamos que nós somos irmãos e todos transitamos para a luz. E a oração que eu quero encerrar é quando Emmanuel nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho,
a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros e auxilia-nos sobremodo a entender que a nossa maior ventura será quando cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, Rafael, um beijo a todos e lembrando de Jesus, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos ciclos. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos.